Deixa eu fazer minha briga com esse aparelho aqui. Eu gosto dele, mas tem jeito certo. Nós vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Nós vamos ler no livro dos Provérbios, capítulo 24, versos 1 e 2. Provérbios 24, 1 e 2. Diz assim. Desculpa. O pastor disparou, mas está escutando a Bíblia mexendo, graças a Deus. Isso é um barulho bonito. Agora sim. Diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência, os lábios falam para o mal. Será que convém trocar? A falha foi aí? Ah, então tá. A gente é desconfiado com as pilhas dele, eles dão uma falhada, a gente já pensa que é a pilha. Então tá certo. Meus irmãos, hoje nós vamos pensar um pouco mais em comportamento. Né? O texto apela para isso, eu não posso falar nada diferente disso, né? Já que eu vou expor a palavra de Deus. Então, o texto fala de comportamento, nosso lema, nosso tema aqui para a mensagem vai desse jeito. E eu quero começar pensando um pouquinho no valor do livro de Provérbios, porque, entendendo o contexto dele, a gente consegue entender melhor o que foi que ele disse. Então, o livro de Provérbios de Salomão é o livro todo dedicado a um filho, é um pai falando ao meu filho, ó filho meu e tal. Então, tudo está escrito nos Provérbios, é um conselho de pai para filho. Ah, mas não é pai para filho comum, né? É um pai rei, Salomão, ensinando o seu filho, para quando for rei, aprender a ser já que seja um príncipe justo, sábio, inteligente, entendido e apto e praticante de buscar sabedoria, porque sabedoria é uma coisa aprendida, ele diz que é aprendida, e para quando for rei seja um homem justo. Mas eu gostaria que isso é um conselho de pai para filho, mas eu queria que nós nos víssemos, já de início eu aviso, que nós, cada um de nós individualmente, nos vejamos como o filho. E vamos aprender isso aqui para que nós possamos ser edificados, tá certo? Então, Salomão aqui é um pai ensinando, mas é um pai que conhece a vida, é um pai que tem sabedoria, é um pai que foi premiado por Deus para ganhar sabedoria. Para onde? Eu fico imaginando, né, como é que foi a sabedoria dele. Ele olhava para alguma coisa, imaginava, observava, via o conhecimento e decifrava tudo. Um homem mais sábio que pisou na terra. Mas entendido do seu tempo, então ele conseguia conhecer tudo. Ele era um sábio por excelência. Ele conhecia o ser humano, conhecia Deus, pelo menos na primeira parte da vida dele, até mais para o final, assim, e ele entendia muito bem, conhecia Deus. Então ele tinha sabedoria para aplicar para os homens pensamentos de Deus. O que o homem deveria fazer, como o homem deveria ser, como o homem deveria se comportar para acertar e ser aprovado por Deus. Então não é uma questão, então isso aqui é filosofia, é conhecimento comum. Não, ainda é escritura. Algo que Salomão, vamos pensar, né? A sabedoria dele, afinal de contas, foi dada por Deus, então não era para ser desperdiçada. E não foi. Então ela tinha sempre o ponto de vista de Deus. Ela acertava sempre. E claro, a gente não pode dizer que essas palavras que nós lemos aqui, tem alguma coisa que não seja certa, porque é tudo certo. Então, são afirmações que têm esse ponto de vista. E o que o sábio está dizendo para o filho aqui? O assunto dele é a respeito da malignidade, a capacidade de ser mal. Malignidade
Um dia desses eu falei sobre a benignidade, né? O coração cheio da benignidade, a benignidade dentro da pessoa. E benignidade dentro é o bem, é a luz, como um sentimento e uma disposição. E o contrário, então, é malignidade. Hoje o assunto é a malignidade, mas para ser evitada, claro. E a malignidade, então, é a disposição para o mal, mas dentro, coração. Uma alma meio entorpecida, uma alma meio estropiada, meio errada. Então ela já é obscura, má, tende para o mal. E claro, isso é treva, isso é escuridão. Então, o assunto hoje é Salomão queria que o filho evitasse a malignidade. Do mesmo jeito que a sabedoria é aprendida, aqui ele fala, eu quero que você evite a malignidade que possa ser aprendida. É o que ele quer dizer. E nós vamos tentar decifrar, não é preciso decifrar, né? Nós vamos estudar algumas afirmações que ele fez aqui debaixo de um determinado título. Então, o primeiro que eu quero tratar é, Salomão fala da malignidade latente, eu vou me explicar. Ele fala dessa malignidade latente denunciando a contemplação do mal. A frase é bonita, mas o que será que ela quer dizer? Ele está denunciando, ele está mostrando uma coisa e diz, isto é errado. E o que é que ele está dizendo que é errado? Ele está falando que nós devemos deixar a malignidade latente no nosso coração, que todo ser humano tem essa malignidade latente, deixa ela quieta, se ela está sob controle, deixa ela quieta. E ele diz isso falando assim, no verso 1, não tenhas inveja dos homens malignos. Por que não ter inveja dos homens malignos? Para não se aproximar e para não despertar a tua malignidade, já que o maligno consegue algumas coisas interessantes. Então agora eu vou explicar como é que acontece o processo. Como é que eu imagino esse processo e como é que essas coisas se dão. E eu vou explicar o que é essa malignidade latente também, os irmãos vão entender quando eu terminar esse ponto aqui. Então, o filho é advertido para uma realidade que ele não pode se enganar. Por quê? O que é o homem maligno aqui? Ele diz, não tem inveja dos homens malignos. Primeiro, quem que é o homem maligno? Um ser humano que tem a malignidade no seu coração e comportamento que mostra isso. E ele vive por aí, ele está fazendo a vida dele. Mas ele está supondo que o filho é alguém justo. Ainda não chegou no seu potencial de maldade. Por quê? O que é o justo que não atingiu o seu potencial de maldade? É alguém que cresceu religioso, nos princípios religiosos, conhece a Deus, ama a Deus e luta lá para manter essa malignidade, esse coração entorpecido, esse coração que tem tendência para o mal. Todos têm esse coração com tendência para o mal. Então, todos nós temos capacidade de produzir algum bem. E todos nós, eventualmente, produzimos, de fato, algum mal. O negócio está sempre, nós somos meio zebrados, né? Nós somos meio manchados, somos brancos e pretos, infelizmente. Temos potencial para os dois. Só que o potencial pleno para o bem, só com Cristo. Só com Deus. Para valer. Aí sim, este pleno. O outro não. O mal, é só você não fazer nada que o mal acontece. Então, ele está dizendo, meu filho, existe o homem maligno que já atingiu a plenitude da malignidade. Ele deixou a malignidade tomar conta de si, do seu interior, e ele mostra isso para fora à vontade. E ele fala assim, não tenha inveja do homem mau, do homem maligno. Aí a gente pensa assim, fala, mas que palavra mais desperdiçada é essa de Salomão? Por que alguém vai ficar observando alguém que é mau? Você se perguntou isso, na hora que eu comecei a ler isso aqui? Não tenhas inveja do homem maligno? Para nós, a princípio, se eu não falar tudo que eu pretendo, isso é perda de tempo. O Salomão aqui não foi muito sábio. Bom, acontece o seguinte. Quando você observa o homem mau, você olha de perto, você vê que esse homem mau, especialmente se for mau e com algum dinheiro, é um dos seres humanos mais poderosos que tem. Por quê? Ele consegue o que quer.
pela força ou pela violência, pela influência má, pelo tráfico de influência, pelo uso que ele tem do seu poder. Ele consegue, se ele for maligno mesmo, o que ele quiser, ele sabe o que fazer, ele usa o recurso que tiver ao seu alcance para alcançar o que quer. Já ficou interessante. Ele não é poderoso à toa. Às vezes, esse homem maligno, ele pode ser temido. Por quê? Pelo poder, mas é um poder mau, é um poder ruim, pelo poder destrutivo que esse homem mau tem. Isso funciona como respeito, né? Respeita por medo. Então, o homem maligno é respeitado. Ninguém abusa muito facilmente dele, a não ser um outro maligno mais poderoso que acha que pode com ele. Então, o homem maligno é temido pela sua força de destruição. E, infelizmente, uma coisa que pode favorecer o homem maligno é a impunidade. Agora, você é compreender o contexto que eu estou pensando aqui, e quem sabe seja essa mesma possibilidade que Salomão tem em mente quando fala para o filho: olha, não se engane, não vai atrás. E infelizmente, essa história de obter o que quiser, né? A força, ser temido pelo poder destrutivo e impunidade, parece alguma coisa que nós conhecemos no nosso contexto brasileiro, né? Na nossa sociedade brasileira, nos ambientes de poder. Então, meus irmãos, Salomão está dizendo aqui para o seu filho: filho, não contemple o mal em nenhuma das suas formas. Contemplar é o quê? Olhar. Com tempo. Analisando. Compreendendo. Vendo as implicações. Enchendo a cabeça com aquilo que você está olhando. O estudar é uma contemplação um pouco mais profunda, né? Com interação, porque quem estuda também gasta tempo. Mas a contemplação, só a contemplação, não a título de estudo, também produz o estudo. Você não vai ficar olhando para alguma coisa com a cabeça vazia. Aquilo que você está olhando vai entrar na sua cabeça. Aquilo que você está contemplando vai encher seus pensamentos. Vai mostrar as vantagens e as desvantagens. Há só desvantagens em ser maligno. Eu já mostrei algumas vantagens. Os irmãos me perdoem a expressão vantagem aqui, porque é totalmente louca, né? Mas alguns acham vantajoso. E você não conheceu, não sabe notícia de nenhum homem justo e bom que desiludiu das coisas boas e foi para o lado mal? Porque contemplou o mal. E Salomão diz para o seu filho: filho, não contemple o mal, especialmente aqui, não contemple o homem maligno. Por quê? Porque este mal pode chamar a tua atenção, pode chamar a atenção do filho. E aí acontece um fenômeno negativo. O filho, por bom que seja, eu descrevi um filho que cresceu bem educado. Foi bem educado, na justiça. Por bom que seja, por causa dessa contemplação, ele tem um mal dentro de si. Aí esse mal aflora e ele se identifica com um homem mau e a coisa desanda. Aí ele começa a experimentar um pouco mais da malignidade. Porque pode pensar: eu acho que vale a pena. Dependendo do que ele quer, ele acha que vale a pena. Ou nós não conhecemos, ou talvez não seja a experiência muito próxima nossa, do jovem adolescente que cresce e tal, foi bem educadinho, né, nessa fase aí, na fase das crianças que separam para a escola, para o culto infantil, foi muito bem educado. Mas chega na adolescência, ele olha para um lado, a igreja empreende muito, e ele olha para o mundo: o mundo é gostoso. E não é bom, mas é gostoso. E aí chega um momento que ele desiste. Mesmo o jovem faz isso. Mas aqui a situação é um pouco mais complicada. Então ele diz: filho, não vá atrás. Não vá atrás. Porque se o homem bom, uma pessoa mais madura, se sentir atraído a contemplar o mal, a maldade ou a malignidade se mostra nele depois. Eu estou pensando também naquele contexto que Jesus diz: o pecado, o mal vem do coração.
E aí Jesus lista todos os pecados: roubo, prostituição, adultério, malignidade, maledicência. Tudo vem do coração. O que ele quer dizer? Uma vez que nós sejamos seres humanos andando na face da terra, descendente, DNA humano, descendente de Adão, somos poluídos, estragados com o mal. Mas temos a possibilidade de perdão, temos a possibilidade de regeneração. E para nós, acredito que isso seja uma realidade, já terá acontecido conosco. Então, nós temos isso sob controle. Ah, mas não foi erradicado? Não. Você não consegue ser honesto e ver que seu coração de vez em quando ferve com um sentimento esquisito? Você não vê que os teus olhos de vez em quando olham para umas coisas estranhas e você fala, opa, se assusta? Ah, então, entendeu, né? Entendeu que o mal está aí. E por isso a Bíblia fala, não peque, cuidado, não peque, evita, não faça isso, não faça aquilo. E o Pai diz aqui, não tenhas inveja dos homens malignos. Também no Salmo 73, né? Está escrito, o salmista está dizendo que viveu, olhou, cresceu, estava consciente, começou a observar. Mas parece que a coisa dá mais certo para os errados. Para o justo é mais difícil. Aí eu me corrijo. Há muita vantagem para o homem bom na terra, há muita vantagem para o homem maligno e poderoso na terra, mas há todas as desvantagens para ele depois, no inferno. Não tem chance para ele, não. Acabou. Então, aproveita o que puder. Porque depois é inferno até o dia do juízo, e lago de fogo e enxofre para a eternidade. Então, o conselho é, filho, não contempla, não olha. Então, aplicando isso aqui, se considere o filho. Pastor, mas filho com a minha idade? Sim. O filho do Senhor te dando, é você filho e Deus te dando esses conselhos, a palavra de Deus te dando esses conselhos. Mas vamos pensar em família, você como um filho, uma filha, não contemple o mal, porque não existe idade para desencaminhar. O descaminho pode acontecer a qualquer idade. Não contemple o mal nunca, aproveite o juízo que você tem. Ah, então tá, ótimo, mas se você vier a ter filhos ou os tem, faça como Salomão. Leia Provérbios para o seu filho. Leia Provérbios, aprende Deus conselhos de Provérbios para os seus filhos. Se torne um filho justo que não caiu na lábia, não caiu na contemplação do mal. E ensine seu filho a não cair nesse aspecto. Paulo, nessa linha de raciocínio, nesse aspecto aqui, ele ensina nas cartas dele, por exemplo, em Efésios capítulo 5, verso 11, ele diz que a gente não pode, para a gente não ser cúmplice. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Então, não contemple, mas sabe que existe, viu, percebeu? Não contemple, não se aproxime e reprova. Não seja cúmplice. Cúmplice, não se envolva. Não esteja envolvido. Então, até aqui, Salomão está denunciando a contemplação do mal, dizendo, é errado, não faça. Ah, mas eu só estou olhando, eu já expliquei. Aquilo que você olha e contempla, e se detém, e olha de novo, aquilo enche tua mente, enche tua alma. Então, nenhum tipo de mal. Vamos para frente. Dentro dessas pequenas frases que Salomão disse, uma delas ele fala da malignidade no falar. E ele fala isso denunciando palavras malignas. Eu estou pensando na parte do verso 2. A segunda parte do verso 2, Provérbios 24, 2, que diz assim, e os seus lábios falam para o mal. E os seus lábios falam para o mal. Palavras de mal. Neste ponto aqui, eu poderia pensar que se trata já de um segundo estágio de alguém que se perdeu no primeiro. Então, se alguém não ouvir um conselho desse, ou ouvir e não cumprir um conselho desse, de não contemplar,
Eu voltei ao primeiro ponto. Não tenhas inveja dos homens malignos. Se ele parou, contemplou, teve inveja dos benefícios que o maligno tem, ele começa a aprender o comportamento do maligno. E o homem maligno, ele tem boca que fala para o mal. Então, uma das primeiras coisas que a gente observa, que a pessoa está se pervertendo no seu interior, no seu caráter, ou na sua personalidade, é um modo de falar. Porque eles falam para o mal. Então, se a pessoa caiu naquele ponto, ela aprendeu. Porque os homens maus, os homens maus comuns, assim, que não tem medo de mostrar a sua maldade, eles falam de jeito esquisito, com linguajar pesado, com linguajar ruim, cheio de palavrões, um palavreado ruim demais. Os malignos são assim. Então, a palavra é uma das maneiras da pessoa mostrar o que tem dentro de si. Se ela tem malignidade dentro de si, a palavra dela será eivada, será cheia, temperada com malignidade. Se ela tem malignidade dentro de si, ela vai mostrar uma palavra cheia de maldade. Lembra-se da frase de Jesus que disse: a boca fala porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, isso também é verdade aqui. Então, o homem mau tem falas ruins, falas negativas, que expressam ideias e desejos destrutivos. Sempre assim. Então, Salomão dá essa advertência, e ele repete uma advertência parecida com essa em Provérbios 22, verso 24. E você vai perceber que nos provérbios há muitas situações que ele fala: não ande com um tipo de pessoa, cuidado com esse outro tipo. Por quê? Porque você vai imitar. Nos provérbios 22, 24, ele diz: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Iracundo é a pessoa que não controla a raiva. Raiva contra as pessoas. Fica com raiva rápido, fica bravo e a coisa vai destruindo. Então ele diz, nessa linha de raciocínio também: não te associes, não ande junto para não se tornar um impaciente. O sentido é o mesmo. Mas nós precisamos pensar aqui que como é que falar para o mal? Os lábios falam para o mal. Nós podemos comparar com Colossenses capítulo 3, verso 8. Colossenses capítulo 3, verso 8, faz uma lista. Agora, porém, despojai-vos, desvesti-vos, lance fora, igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então ele começou dentro. Ira, raiva contra as pessoas, indignação, indisposto com as pessoas, maldade, malignidade também, maledicência, maledicência é falar mal, só observar o aspecto negativo. E linguagem obscena, conversas imorais. Linguagem obscena é conversas imorais, palavrões imorais, assuntos inconvenientes, conversas que não interessam ao público. Elas podem até ser verdade, mas são verdades em reservado, privativo reservado. O que só tem valor de um modo certo, justo, e hora certa, pessoa certa, em privativo e justo, não é assunto público. Ela desloca e se torna imoral, e se torna pecaminosa, e se torna contaminante, destrutivo do tecido social, destrutivo dos ambientes sociais. Então, meus irmãos, eu retomo aqui a construção do processo que eu estou imaginando com os irmãos. Aqueles que começaram o processo contemplando o homem mau, pararam, olharam, aprenderam, gostaram, sentiram inveja, consegue as coisas. Contemplou o mal, passou a ter inveja, vai se aproximar, vai chegar perto para aprender melhor, vai chegar perto para andar junto, quem sabe obter algum favor também. E com isso, vai se corrompendo no seu interior, vai assumindo um comportamento ruim, errado, destrutivo, estranho, se desloca do ambiente. Enquanto ele é justo,
Enquanto ele está bem educado, aceitou a educação dos pais, aceitou a educação moral adequada, ele tem um ambiente, ele está num ambiente, ele está num lugar, ele fala de um jeito, ele olha, observa e contempla uma determinada coisa. Mas se ele olhar para lá e começar a contemplar aquilo encher, desvia. Ele vai buscar outro ambiente, ele vai aprender outro linguajar, ele vai mudar os horários, ele vai mudar as companhias. E com calma vai chegar lá no fim do processo e mudar o comportamento, que é a próxima parte. Então, linguajar maligno significa um degrau já avançado, complicado. E o linguajar maligno, o linguajar ruim, inspira maus pensamentos, piora os desejos, corrompe as virtudes e a pessoa só vai para baixo. Então, meus irmãos, não podemos contemplar o mal. Não podemos permitir que o nosso próprio linguajar seja corrompido. Se um ambiente que produz linguagem, fala, conversa, ao alcance dos nossos ouvidos, se ele não estiver bom, é uma boa hora de redirecionar. Se aquilo que você passa tempo assistindo, se aquele ambiente onde você passa algumas horas não estiver produzindo um som adequado, palavras adequadas que inspire e entre na sua mente e se não produz pensamentos bons, retos, está na hora de sair. Significa que você se distanciou. Então seja um bom filho e tome cuidado com os lábios que falam para o mal. Não se aprofunde neste caminho. Vamos para frente. Mais duas frases de Salomão nesses versos, e nós vamos encontrá-lo denunciando o conluio. Conluio aqui é ajuntar-se, reunir pessoas com objetivo mal, reunir para fazer mal, reunir para destruir, reunir para lesar. Quadrilha, né? Conluio é uma palavra bonita para alguém escondido. Normalmente o conluio é escondido, esconde, junta as pessoas e combinam, contratam, vamos fazer isso assim, 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 para obter tal e tal favor, mas esse favor não favor. Para obter a vantagem, mas como? Tirando do outro, prejudicando o outro. Então o conluio é enganar, é se juntar, um apoia o outro, para que obtenha uma vantagem, prejudicando outras pessoas. Eu estou pensando aqui numa frase do verso 1, Provérbios 24, 1. A segunda frase, quando ele diz, nem queiras estar com eles. Eles quem? Os malignos. Nem queiras estar com eles. Fica junto. E no verso 2, a primeira frase. Porque o seu coração maquina violência. Então são pessoas impróprias para estar perto. Não queiras estar com eles porque o seu coração maquina violência. Eu fiz o meu versículo aqui, né? Eu peguei a segunda parte do primeiro e juntei com a primeira parte do segundo. Ficou uma frase só e fiz o meu versículo aqui. Não queiras estar com eles porque o seu coração maquina violência. Mas eu penso aqui, o conluio, a juntar-se para o mal. Ele diz, filho, você não aprendeu isso. O filho do rei aprendeu a palavra de Deus. O filho hipotético aqui, não, o filho do Salomão. Você não aprendeu isso. Então não vá para esse canto. Não queira estar. Por mais vantagem que o seu coração nécio possa te dizer que há no maligno. Não, mas há vantagem, ele consegue. Olha só, igual o salmista do Salmo 73. Por mais que isso pareça, não queiras estar com eles, porque no coração deles só tem violência. A malignidade que há dentro, a treva, malignidade, treva, mal que tem dentro, se projeta para fora com linguagem ruim, linguagem obscena, linguagem de mal e também violência. E violência é força de destruição. Violência é força usada com a finalidade de destruição. Pode não destruir, mas a violência toda, verbal, ela destrói a alma a quem ela é dirigida. Destrói assim, machuca. E a violência, por mínima que seja, mesmo que seja segurar com violência um braço, fica o hematoma.
Então, sempre que a coisa for com tendência para a violência, e veja, por que eu citei aqui agora há pouco a ira, o iracundo, o colérico? Por quê? A maldade, e aí há uma causa, a outra pessoa provoca de qualquer maneira, o maligno não tem o menor controle. A ira e a cólera toma conta e vai e usa a força para a destruição. Porque o coração deles maquina violência. Então o conluio, ele diz: filho, não se junte com essas pessoas. Esses conselhos, você fala assim, mas a gente sabe, mas os jovens não sabem. E há alguns que mesmo depois de certa idade, ainda tem uma certa debilidade para entender como o mundo funciona. Tem uma certa debilidade para concluir que a coisa é enroscada. Que por melhor que comece bem, uma hora termina mal. Às vezes há uma debilidade, uma fraqueza de pensamento. Então, por isso a frase tem que ser dita. Por isso o conselho tem que ser passado. E nós precisamos ser lembrados para que nós, da altura da nossa idade, eu já tenho mais de 50, quase 60, né? Alguns mais, não podemos contemplar. Porque se a gente der trela, nós aqui caímos. Mas vamos pensar também em preservar os jovens. Então, não tenhamos aproximação com o maligno. A aproximação aqui é física. Não vamos apoiar o mal deles. Não vamos estar junto. Não, absolutamente. Não podemos. Então, essa é a ideia do conluio. Não esteja junto. Aquilo que pode ter começado, voltei lá, pode ter começado com contemplação, admiração, levou à aproximação. Ficar perto, trabalhar junto, para o mal, claro. Então, Salomão, o pai, disse: não, meu filho, isso não pode não. Absolutamente. O processo é assim: olha, contempla, entende, vê as vantagens, admira o jeito de falar, o poder, o respeito do homem mau, passa a falar do mesmo jeito, fala: então tá bom, eu posso ficar perto, porque agora eu gostei. Acabou, virou, passa a fazer parte da quadrilha, né? Chegou no nível do conluio. E vamos pensar que uma pessoa que cresceu bem, que cresceu justa e cresceu na boa educação, se ela fizer essa trajetória de se afastar e ir para o lado ruim, é uma grande destruição. E ela faz isso se ela for aquilo que a Bíblia chama de nécia. Ela é uma pessoa nécia, tola. Aquela loucura, necessidade significa loucura, mas não loucura de incapaz. Aquela loucura de fragilidade, fraqueza, para entender e acreditar que isso é ruim, que isso é errado, que isso é destrutivo, que não vale a pena andar nessa beirada, porque mais cedo ou mais tarde cai e é destruído. Então ele diz: não queira estar com essas pessoas. Então Salomão, pai conselheiro, diz para o filho: não faça isso, meu filho. Ao contrário, vamos lembrar aqui de um conselho de Salomão, no capítulo 24 mesmo, verso 21. Mesmo capítulo, verso 21, 24, 21. Ele diz para o filho: filho, na verdade, teme ao Senhor. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. E não te associes com os revoltosos. Ele diz: esteja com o sentimento adequado, com a disposição adequada, mas não perto, não associado com as pessoas erradas. Com aqueles que estão revoltosos. Pode ser os revoltosos contra o Senhor, os rebeldes contra Deus. Diz o insensato no seu coração, né? Foi isso que nós lemos no começo. Diz o insensato no seu coração, diz o louco no seu coração. Então, teme a Deus, não se junte com as pessoas que se revoltam contra Deus. Também teme ao rei, respeita o rei, a autoridade. E não se associe com quem se revolta contra o rei. Esteja no lugar certo, esteja associado à pessoa certa. Seja produtivo, construtivo, através da paz. Não construir
a sua fortuna, o seu dinheiro, o seu poder com violência, tirando dos outros, com malignidade. Isso não. Então, o conluio está denunciado aqui. Cuidado com quem se associa. Então, meus irmãos, aqueles que caem nesses degraus que eu tentei descrever para os irmãos aqui, os degraus da malignidade, se chegarem nesse ponto de se associarem, de se ajuntarem com as pessoas más, estão assim numa condição, numa situação difícil de retornar. Se chegar no ponto de se associar, de fazer o conluio com essas pessoas ruins, erradas, está num ponto difícil de retornar. Tem conserto? Tem conserto para tudo enquanto há vida. Mas muito tempo dessa vida foi perdido. E muita coisa que poderia ter sido construída, edificada por esta vida, se ela tivesse andado justa, não foi construída, ela usou para a destruição. Então, qual que é a ideia aqui? Por exemplo, mais uma explicação de como nós poderíamos, em que situações o conluio poderia acontecer e é coisa para a gente evitar. Às vezes nós mesmos somos tentados ao conluio, né? Por exemplo, ações malignas de desvio de dinheiro. Pastor, de onde vem isso? Colegas de trabalho incitam os outros a compactuar com ele. Vamos tirar um dinheiro aqui, a informação vai chegar aí, contabilidade, você dá um jeito, você lança desse jeito, você faz daquele outro jeito, ou só cala a boca e deixa o dinheiro no nosso bolso. A gente até molha a tua mão. Então, conluio, compactuar para o desvio de dinheiro, para lesar a pessoa, lesar a instituição, coisas assim. Os jovens começam assim, ele vai para o grupo errado. Primeiro, vamos fazer umas travessuras, umas artes de jovens, criança mudando para o jovem. Primeiro começa com as travessuras. Depois, se ele pegar gosto e o grupo aceita, o conluio se forma, se torna em pequenas contravenções. O tempo passa, a coisa ficou, desandou, começa os crimes. Começa pelo menos com pequenos crimes. Então, o caminho é paulatino, mas começou em algum lugar, quando essa pessoa começou a contemplar. E começou a encher a cabeça. A frase encher a cabeça é muito certa, né? Toda mãe fica preocupada. Tá, menina, tu está enchendo a cabeça, estão enchendo sua cabeça. É verdade, é verdade. E tem também, quando já é mais jovem, mais maduro, um pouco mais maduro, mais jovens, há os convites para os ambientes inadequados, né? Você está lá quietinho no meio da tua família, mas os amigos, as amigas, né? Já foi o tempo que era só os amigos, hoje as amigas também. Convida para ambientes, lugares onde tem álcool. Atrás do álcool, mais escondidinho, do lado mais escuro, tem outras drogas. E aí, se for mais para o escuro, tem a promiscuidade sexual, a imoralidade, a destruição. E a lista pode seguir, meus irmãos, com muitos exemplos. Eu só falei dos aspectos ruins aqui, porque o Salomão falou só do lado ruim. Filho, não tem inveja dos malignos. Não queira ficar com eles. Porque o coração dele só maquina violência. E os lábios dele só falam mal. Então ele colocou degraus, eu escolhi a sequência dos degraus que eu queria aqui para falar para os irmãos. Então mostrei coisas que devem ser evitadas. A aplicação disso. Vamos nos imaginar como os filhos. Não tem idade para a gente ser tentado a alguma coisa errada. A contemplação do mal, a repetir palavrão, palavra desalinhada, palavra errada, e não tem idade para ser tentado a fazer alguma besteira, com cara de crime mesmo, o conluio, se ajuntar para o mal. Então nós precisamos ter essa noção de que o nosso comportamento é algo muito caro, muito importante, e comportamento quer dizer... o que é que você faz com o tempo da tua vida? O que é que você faz num dia? Como é que é o teu procedimento num dia? Como é que é o hábito? Como é que você repete os teus dias? Como é que você repete o comportamento dos teus dias? É bom, iluminado e edificante? Ou é maligno, obscurecido
e destrutivo. Então, aqui eu mostrei o destrutivo. Segui as ideias do Salomão. Aqui eu mostrei os destrutivos. E nós precisamos tomar esse cuidado. Nós precisamos nos aproximar mais da luz sem sair do mundo. Do nosso ponto de vista, vamos observar o que está acontecendo ao mundo e salvar quem a gente puder. E vamos ser os filhos, vamos ouvir como se fôssemos o filho de Salomão aqui e preservar. Bom, mas eu posso aplicar isso para a próxima geração também. Lembre-se, os teus filhos e netos e sobrinhos, os crentes jovens que vêm para a igreja, são filhos espirituais que precisam ouvir estes conselhos do pastor pregando, mas de você no seu contato social, nas suas visitas, como o presbítero lembrou. E muito especialmente, a sua responsabilidade diante de Deus, e vai ser cobrado para a eternidade, a sua responsabilidade como pai e mãe em relação aos seus filhos. O meu objetivo não era filhos, eu não quero falar sobre criação de filhos aqui, né? Afinal de contas, como eu brinco com os irmãos, eu criei 15, né? Filhos. Eu sei tudo sobre filhos, né? É uma ironia, significa exatamente o contrário, né? Eu não tenho filhos, então, metido a falar sobre filhos. Então, meu assunto não é criação de filhos, meu assunto é eu e você vamos nos enquadrar como os filhos de Salomão aqui. Mas de lambuja, então, se tiver filhos, ensina isso para eles. Falando e sendo exemplo. E não se deixe enredar pelo mal. Porque o mal nos assedia. Né? O livro dos Hebreus diz, né? O pecado que nos assedia tenazmente. Tenazmente semelhante a um... Eu vou usar uma ideia mais próxima. É como um alicate. Você é o prego. A tenaz é semelhante a um alicate que prende. Se o alicate estiver bem seguro, é bem forte. O pecado faz isso conosco. Então nós precisamos ser atentos. Nós precisamos nos lembrar dessas ideias. Dessas advertências da palavra de Deus. Porque elas valem para nós. E eu quero encerrar, meus irmãos, essa mensagem usando o Salmo 50, a palavra do salmista Asaf, do levita Asaf. Salmo 50, versos 16 a 23. E esse é um texto difícil de entender o contexto dele. Eu vou explicar antes o contexto, para você saber que isso aqui é escrito para gente como você. Oh, pastor, mas eu sou crente. Isso, ser crente é para você. Mas tem umas palavras esquisitas aí, pastor. É para gente que conhece Deus. É para gente que diz que conhece as Escrituras. Mas tem gente que conhece as Escrituras que faz umas coisas esquisitas que estão aqui. E eu vou explicar. Então, o contexto do Salmo é assim. O salmista tem vamos imaginar que é uma visão profética. E ele vê e ele imagina Deus montando um tribunal, começando um julgamento, e ele chama o universo como testemunha, ele chama a criação como testemunha, e o acusado, o povo de Deus. Deus está no seu trono, mas é um trono de juiz, e ele disse, eu tenho uma causa contra vocês, e eu vou acusar vocês, agora é o julgamento. E o julgamento é contra quem? É contra o povo de Deus. Então, meus irmãos, vamos nos deixar advertir, vamos nos deixar admoestar por palavras como essas, para que nos incentivem ao que é certo e ao que é correto. Então, verso 16 até 23. Então, o salmista diz, mas ao ímpio, diz Deus, o ímpio é esse que eu descrevi. É o que conhece, mas a fé não é lá grande coisa, tá bom? Deus fala assim para essa pessoa. De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? É crente ou não é? Ele fala, adianta alguma coisa você ser religioso e ficar repetindo meus mandamentos? Então Deus está falando para pessoas que conhecem os mandamentos e têm esses mandamentos nos lábios. De que te serve isso? 17. Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras.
É para o povo dele. E nós somos o povo dele. 18. Se vês um ladrão, tu te comprases nele. Você tem prazer no ladrão? E aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal. Olha o assunto que nós pregamos agora há pouco. E a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão. E difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei, é Deus falando. Eu esperei, eu fiquei quieto, diz Deus. Seguindo, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei. Arguir aqui é chamar as falas, e inquirir, e perguntar, e pedir contas. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Então Deus chamou para as conversas feias. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não despedace, sem haver quem vos livre. Agora é uma advertência do salmista. Volta a Deus falando, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Até aqui. A gente vê, a gente pensa assim, né? Essas advertências, esses palavrórios aí, para quem não é crente, eu sou crente. Opa! Deus está vendo tudo. E Ele chama o povo dele às falas. O que eu quero ressaltar disso aqui? Deus não... E a advertência é, cuidado para que ele não te despedace. Sem haver conserto. Mas o detalhe bom é o que eu quero ressaltar agora. Davi fala sobre a paciência de Deus. Ele diz, o Senhor é misericordioso e compassivo. Misericórdia, Ele se importa com o nosso sofrimento, etc. Longânimo, paciente. Longânimo, paciente. Ele tem paciência com a nossa preguiça de arrepender. Ele tem paciência com a nossa demora para consertar. Ele tem paciência com a nossa morosidade. Não é uma paciência eterna, mas Ele tem. Longânimo e assaz benigno. Deus se movimenta, se inspira, ele busca, ele tenta, ele insiste sempre pelo bem, porque Ele tem benignidade dentro dele. Então, eu estou lendo o Salmo 103, verso 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Então, Ele é essa bondade. Aí depois, vamos lá para Romanos 8,4, onde Paulo também dá uma opinião, fala alguma coisa sobre a bondade de Deus, e essa demora em vir despedaçar. Despedaçar é cortar no meio mesmo, tá? Separar a cabeça e não cortar no meio. É uma palavra violenta, pesadíssima, feia. Olha a paciência. Perdão, Nath, é 2,4. Eu falei 8, né? Mas é 2. Na argumentação de Paulo, ele fala assim, ou desprezas a riqueza da bondade de Deus, da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Leve em consideração a bondade de Deus. Arrepende enquanto é tempo, muda enquanto é tempo, evita o mal enquanto é tempo, para não chegar o tempo dele catar a cinta, porque ele pega. Então, meus irmãos, o fato é que Deus é bondoso? Tens feito estas coisas e eu me calei, Deus diz. Mas não se engane, você pensava que eu era ter igual? Chega um momento que eu vou te arguir, eu vou te chamar as falas. Deus é paciente? Graças a Deus, que bom, por isso eu estou vivo. Estou me penitenciando aqui, como pecador.
Mas o fato permanece, meus irmãos. Deus odeia que sua criatura adote a malignidade. E se esse Salmo 50 diz essas palavras esquisitas e estranhas para o povo de Deus, significa que existe essa possibilidade, ruim, estranha, mas existe. Por isso a advertência bem aplicada a mim e bem ensinada aos irmãos. O fato é, Deus odeia que sua criatura prefira a malignidade, vá para a malignidade, contemple o maligno. E eu não vou me repetir no que eu disse no sermão. Então, os justos, o que é justo? Aquela pessoa que segue os mandamentos de Deus, que capricha para andar bem, esses devem também odiar a malignidade. Ah, crente pode odiar? Pode. Deve. Odeie o pecado. Pecado a gente ama, a gente gosta, porque agrada a carne. Odeie o pecado, né? Odeie a malignidade. Se indigne contra a malignidade. Quando um malefício é feito contra alguém, com prejuízo de uma pessoa, odeie isto. Não goste, não se aproxime. Então, evite. Tem que ser seletivo no caminho. Tem que ser cuidadoso no caminho. Compreenda tudo que tem de armadilha. A malignidade se mostra, ela não é escondida. E viva de um jeito que você possa preservar a sua vida dos estragos. Viva bem, viva certo. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina a violência e os seus lábios falam para o mal. Que Deus nos abençoe. Oremos. Damos graças, nosso Deus, pela tua palavra. Agora, Senhor, pedimos, ajuda-nos a lembrar dessas palavras escritas no teu livro santo e o significado delas, para que nós possamos andar bem, de modo que te agrade, de modo que sejamos produtivos. Perdoa, Senhor, quando ficamos talvez muito relaxados, muito despreocupados com estas coisas. Ajuda-nos a nos preocupar na medida certa. Ajuda-nos a ser zelosos com aquilo que nós olhamos, com aquilo que desejamos e com aquelas coisas que nós permitimos que entre em nossa mente e nosso coração. Perdoa-nos e ajuda-nos. Pedimos, no nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, primeiro domingo, hoje passamos a celebração da ceia do Senhor. Quero convidar os irmãos presbíteros Moisés e Frank, que nos auxiliem na celebração deste sacramento. Vamos ler o trecho da Escritura que institui, que esclarece a ceia do Senhor, como é que ela deve ser realizada. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem.
porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A instrução especial é a parte que o apóstolo descreve. Como é que a ceia do Senhor é, o resto é advertência. Participemos do jeito certo. Vamos orar como fez o Senhor. Damos graças, Senhor, por este momento. Damos graças por podermos participar da ceia do Senhor. Rogamos, Deus, que as bênçãos que estejam previstas pelo Senhor para alcançarem o teu povo, quando participam deste ato, que de fato estas bênçãos nos alcancem, estejam sobre nós, dentro de nós, e nos abençoem. O alimento, o fortalecimento espiritual, o aperfeiçoamento, o aprimoramento da nossa comunhão contigo, que tudo isso de fato aconteça a nós. Nós damos graças, Senhor, pelo pão e pelo vinho que estão à mesa. E rogamos que seja consagrado ao uso santo a parte que os teus servos dignamente vão participar consumindo. E que o Senhor nos abençoe. Nós te pedimos, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, deste ato deve participar todo membro da nossa igreja, em comunhão plena com a nossa igreja. Qualquer membro de outra igreja crente, igreja evangélica, que estiver presente, se você está em paz, em comunhão, ligado à sua igreja, pode participar. Não há outra restrição além dessas. Então, a igreja de hábito recebe os elementos de pé. Então, à medida que o presbítero se aproximar, você se levante para receber. Se você estiver impossibilitada, faça alguma coisa para o presbítero ver que você vai tomar, mas não pode se levantar.